A paz do Senhor a todos. Estamos aqui para um vídeo abençoado. Estamos com o missionário Gessé Cardoso, aqui da cidade de Irani. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante: namoro na adolescência. Missionário Gessé, paz do Senhor. E existe base bíblica para o namoro na adolescência? Olha, não existe base bíblica para namoro em idade nenhuma, né? Porque na Bíblia não existia período de namoro. Os casamentos eram arranjados, eram os pais que arranjavam os casamentos, a exemplo de Isaac e Rebeca e tantos outros que a gente poderia trazer aqui. Então não existia o período do namoro. O casal ia direto mesmo para o casamento. Então, biblicamente falando, não existia aquele período do namoro. O namoro é coisa ocidental, é uma prática do Ocidente. No Oriente, ainda até hoje, tem muitas culturas, religiões que não usam o namoro. O casamento são arranjados pelos pais e os noivos vão direto para o casamento. Antes de ir para a segunda pergunta, missionário Gessé, para uma pessoa, para um jovem namorar, há princípios bíblicos que defendem o namoro na juventude? Como disse, não tem base bíblica para um namoro, para estar namorando. Essa é uma prática da nossa cultura. Nós não excluímos essa prática, né? Não vamos dizer que também ela é antibíblica, porque como a Bíblia não diz que tinha, a Bíblia não mostra nenhuma proibição para que haja um namoro. Então, né? Biblicamente, um jovem namorando, noivando e casando seria um caminho correto. A gente segue nesse sentido, como a Bíblia não fala nada a respeito, a gente segue os padrões da nossa cultura. Namoro, noivado e casamento. Qual a idade para namorar? Eu acho que a idade... É difícil a gente definir uma idade mínima, mas como a nossa sociedade é dividida em faixas etárias, a faixa etária da adolescência seria totalmente inviável o namoro, que seria até os 16, 17 anos. O namoro antes disso seria inviável, especialmente para o sexo masculino, que biblicamente é o provedor da casa. E antes dos 18 anos, você só pode entrar numa empresa, por exemplo, para ganhar um dinheirinho, como menor aprendiz. Né? Para você ter uma carteira assinada, prolongada, para você conseguir ter uma estrutura financeira, uma estrutura para conseguir sustentar uma casa, é só depois dos 18 anos. Né? Então, eu acho que para a moça antes dos 15, 16 e para o rapaz antes dos 17, completando 18 anos, porque o período do namoro demora um pouquinho, pode durante o namoro completar os 18 anos, eu acho que seria inviável. Muito bem. Agora, vamos focar nesse assunto. Por que o adolescente não pode namorar? O adolescente não pode namorar porque, primeiro, ele não tem uma base emocional para segurar um relacionamento, não tem uma estrutura financeira para conseguir sustentar uma casa, porque qual que é o objetivo do namoro? O objetivo do namoro é estar se aproximando do casamento. Namora, né, faz o noivado e casa. Então, esse período de namoro seria muito prolongado pro adolescente. Demoraria 4, 5, 6 anos. E tem uns que querem casar depois que termina a faculdade ainda. Vai dar 10 anos de namoro. Isso não é saudável de forma nenhuma. Então o adolescente não tem estrutura emocional ainda. Ele acabou de sair da faixa etária da criança. Ele acabou de sair da faixa etária de criança, né? Está começando a entender da vida. Aqui na igreja, tá indo para o batismo ainda, aos 12, 13 anos. Né? Tem pouca estrutura emocional, não tem estrutura financeira e nem tem condições para ter essa estrutura. Logo, para que haja uma estrutura emocional, estrutura financeira, até fisiológica, para que haja o casamento, vai demorar muito tempo. E esse tempo prolongado vai trazer sérios problemas pro namoro, para as pessoas. Eu não conheço um casal de adolescentes que deu certo para a vida toda. Geralmente namoram 4, 5 meses, daqui um pouco já estão separados, porque não tem estrutura emocional para segurar um relacionamento.
Se o propósito do namoro na juventude, ele é para o casamento, o propósito do namoro de um adolescente que começa aos 14 anos seria para quê? Eu tenho um entendimento de que como esse adolescente, ele não tem um propósito de casamento, nem pode ter, não tem estrutura para ter, o único propósito do namoro na adolescência é satisfazer os desejos da carne. Não tem outro objetivo. Já estudei sobre o assunto, trabalho com jovens, já trabalhei com adolescentes. Não tem outro objetivo a não ser satisfazer os desejos da carne. O desejo de beijar, os desejos das carícias e, quem sabe, até o desejo do relacionamento sexual. Muitos adolescentes têm uma vida sexual ativa, que é um absurdo. Um adolescente de 12, 13 anos tem uma vida sexual ativa e muitos já têm. Então, o único propósito, o único objetivo de um namoro na adolescência, para os adolescentes, é satisfazer os desejos da carne. Não existe outro motivo para isso. E a Bíblia vai falar em Romanos 8:8, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Agora, indo para a última questão aqui, qual o conselho que damos para o adolescente? Hoje, o adolescente que está vendo esse vídeo, qual o conselho que a gente, como ministro do Evangelho, pode dar, repassar a este adolescente? Primeiro, Anderson, excluir a opção de namoro da sua vida. Excluir a opção. Na fase da adolescência. Na fase da adolescência. Na fase da adolescência, né? Não da vida. Eu acho que eu exagerei. Na fase da adolescência. Excluir a opção de namoro da fase da adolescência. Exclui isso. Não existe essa possibilidade. Não pode existir essa possibilidade. Porque não tem estrutura nenhuma para receber um relacionamento sério indo para o lado de um casamento. E focar também, posso dar também um conselho aqui, e focar em desafios, em propósitos para a tua vida. Então o adolescente está estudando, foca no estudo. Foca no que vai fazer depois que terminar o estudo, que profissão você vai tomar, que faculdade ou estudo. Cursos técnicos, dá para fazer um monte. Isso. Antes da faculdade mesmo, existem muitos cursos técnicos que você pode intercambiar com o teu estudo do ensino médio, ou teu estudo escolar. Então você precisa focar nisso. Você precisa se preparar profissionalmente, espiritualmente como um cristão, ler a Bíblia, estudar, buscar a presença de Deus, para que quando chegue este momento, o momento da juventude, em qual você vai ter o desafio de formar a tua família, namorar, noivar, casar, você esteja preparado para este momento. Eu acho que você falou algo fundamental. Aproveitar esse momento que não pode namorar para se preparar para quando puder. Isso mesmo. Legal. E especialmente, cuidar da sua vida espiritual. Jejuar, buscar a Deus, aproveitar para ler a Bíblia, conhecer muito de Bíblia. Buscar a Deus, você vai ter tempo para isso, não precisa estar ocupado com outras coisas que vão só te trazer prejuízo em todas as áreas, mas especialmente na área espiritual. A minha parte aqui, Anderson, eu termino dizendo que namoro na adolescência só traz prejuízos em todas as áreas, não traz nenhum bônus, só traz dificuldades para a vida do adolescente. Isso mesmo. Deus abençoe a todos. E siga esse conselho e com certeza você vai ter futuramente sim um casamento abençoado e uma vida abençoada, vivendo os projetos de Deus. Deus abençoe a todos. Obrigado, irmão Gessé. Valeu, gente. Paz do Senhor.